A preparação de alguns atores para fazer um filme muitas vezes acaba sendo a parte mais difícil de todas. Em alguns casos, uma determinada cena também pode colocar tudo a perder. Né? No caso que eu tô falando aqui é a segurança física dos próprios atores. Gente como Sylvester Stallone, Jack Chan e até o Shia LaBeouf sabem muito bem do que eu tô falando. E a gente vai falar sobre hoje desses atores que ficaram destruídos fazendo filmes. Ei nerds, beleza? Eu sou o Breno. A real é que fazer filmes pode ser muito mais perigoso do que todo mundo imagina. Muitas vezes aí, galera, os atores eles têm que passar por uma mudança física muito grande, que pode trazer problemas para a saúde deles. Né? Afeta muito o corpo, sabe? Você ficar perdendo peso, ganhando peso, perdendo peso, enfim. E quando isso não acontece, sempre tem aquela cena de ação sem dublê, sabe? Que acaba dando errado. E o resultado disso pode ser realmente uma catástrofe. Ah, você não acredita? Então pode perguntar para essa galera aqui. Jaime Alexander, Thor, O Mundo Sombrio. A Jaime Alexander, galera, foi a Lady Sif nos filmes do Thor, e pouca gente sabe, mas ela provavelmente aí foi a pessoa que mais se machucou nos filmes da Marvel até agora. Isso rolou no filme do Thor, O Mundo Sombrio, onde ela acabou caindo de uma plataforma alta e olha, o estrago foi bem grande. A própria Jaime Alexander contou que ela ganhou nessa brincadeira aí uma hérnia de disco, um ombro deslocado, um músculo rompido nas costas e 11 vértebras trincadas. E olha que mesmo depois disso tudo, né, sabe, tendo que passar um mês de molho, ela voltou e fez várias outras cenas de ação. A mulher foi casca grossa demais como Lady Sif, apesar de toda essa encrenca aí que ela acabou arrumando em uma simples queda. Imagina isso, imagina essa loucura. Sylvester Stallone. O Stallone, ele é muito famoso por se quebrar inteiro em alguns filmes, isso já desde o início da carreira dele. Ele já quebrou um dedo defendendo um pênalti batido pelo Pelé. Ele já foi também pro hospital com o coração inchado depois de levar um soco no peito do Dolph Lundgren, que é o Ivan Drago, no Rock 4. Só que mesmo depois de mais velho, o Stallone não tomou jeito e se machucou feio também filmando Os Mercenários. Também, né, galera, o cara ele inventou de sair no soco pra valer com o Stone Cold, que é o Steve Austin, um lutador do WWE. E, pô, ele é um lutador gigantesco. E adivinha, galera, ele acabou quebrando o pescoço nessa brincadeirinha dele. Teve que fazer uma cirurgia bem complicada, pra falar a verdade, e ele acabou ficando um tempo fora de combate. Mas, no final de contas, deu tudo certo. E eu não duvido que ele apronte mais alguma dessas aí em algum filme que ele vai fazer. Jack Chan, A Armadura de Deus. Assim como o Stallone, o Jack Chan também é outro cara que já quebrou tudo que tinha pra quebrar fazendo filmes. Até porque no começo ele era só um dublê, então as cenas difíceis eram com ele próprio. Mas foi uma cena relativamente simples de um filme chamado A Armadura de Deus, de 1986, que ele quase, tá? Repito o que eu falei, quase acabou morrendo. O objetivo da cena era simples, ele tinha que pular em uma árvore, o que é tranquilo, perto das outras coisas que ele já fez, né? Mas o primeiro take não saiu bom, então ele foi para um segundo, né? E adivinha, galera, os galhos acabou quebrando, fazendo ele cair de cabeça no chão. Tudo bem, o próprio Jack Chan já admite que tinha tomado aí uma cervejinha, né? Não tava 100%, mas a real é que o crânio dele quebrou e um pedaço do osso dele chegou a atingir o próprio cérebro dele. Aí foi aquela coisa toda, sabe? Cirurgia na cabeça, recuperação, mas poderia ter sido muito pior do que isso. Ainda bem que deu tudo certo. O nosso querido Jack Chan tá vivo. Tom Hardy, Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Bom, no Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, a gente viu aí o Bane quebrar um morcego e na porrada, né? Mas no final de tudo, Tom Hardy, que fez o vilão, terminou muito mais quebrado que o Christian Bale, o Batman, né? E literalmente. Ele precisou ganhar muito músculo pra ficar do tamanho do Bane, que é um sujeito bem grande, aliás. E isso pode até parecer saudável pra algumas pessoas, mas nem sempre é. Como o próprio Tom Hardy explicou isso depois, o corpo nem sempre tá acostumado a ficar mais pesado, mesmo com músculos. E aí, galera, é aí que a situação complica. No caso dele, gente, o cara ele garante que nunca mais foi o mesmo fisicamente. Até hoje, tá? Só pra você ter noção. Ele já passou por algumas cirurgias nos joelhos e tem entrevista onde ele fala que as juntas dele, no geral, acabam fazendo meio que uns cliques, sabe? Quando ele se mexe. E, pra falar a verdade, ele promete que não estavam lá antes dele fazer o Bane. Pois é, bizarro, né? Jared Leto, capítulo 27. O caso do Jared Leto foi parecido com o do Tom Hardy, mas um pouquinho mais complicado. Pois é. Até porque o cara ele passou por um verdadeiro efeito sanfona. Ele fez filmes onde ele precisou ficar magro demais, sabe? Como o Clube das Compras de Dallas, ou gordo demais, como nesse filme chamado Capítulo 27, que conta aí a história do assassino do John Lennon, né? Dos Beatles. E ele interpreta o Mark Chapman, que foi o cara que matou o próprio John Lennon na vida real. E pra fazer esse personagem, galera, ele acabou ficando um pouquinho mais gordinho.
e ele acabou fazendo isso muito rápido. O resultado foi que ele começou a sofrer de gota, né? Que é um tipo de inflamação nas articulações por conta do peso. Em alguns momentos ele até andava pelo set de cadeira de rodas, porque ele não conseguia mais caminhar. E olha que ele nem ficou tão gordo assim, tá? Mas o aumento de peso rápido faz isso acontecer. O Jared Leto é justamente conhecido por se entregar demais aos papéis, entrar muito no personagem, sabe? E às vezes isso acaba fazendo mal pra ele, como foi nesse caso, né? Mal pra saúde. Mas ele não é o único não. Shia LaBeouf, Corações de Ferro. O Shia LaBeouf é um cara polêmico, né? Ele tem várias histórias bizarras, mas não dá pra dizer que ele não é esforçado. Em Corações de Ferro, o filme de 2014, o cara entrou no personagem dele de um jeito tão bizarro que ninguém conseguiu fazer. E até o Brad Pitt, que é veterano já, ele terminou o filme impressionado com a performance do Shia. E não é pra menos, né? Antes das cenas de luta, o diretor, que era o David Ayer, que é o mesmo do Esquadrão Suicida, ele falava pra galera ir ali treinar as lutas, sabe? A pancadaria em geral pra meio que se conhecer, ganhar confiança. Já que isso meio que ajudaria a galera ali pra fazer as cenas. E uma dessas, o elenco inteiro tava lá se batendo numa boa, e entra o Shia LaBeouf com uma faca. Ele tinha cortes nos rostos, feitos aí com maquiagem, mas aparentemente não gostou dessa maquiagem e acabou metendo 2 cortes de verdade. O resultado, galera, pois é, o cara tem uma cicatriz dessa loucura até hoje. Ah, e outra coisa, ele também perdeu um dente em algum momento, mas ele recusou o atendimento do dentista e ainda ficou dias sem tomar banho pra realmente ficar com aquela aparência de quem veio de uma guerra mesmo. George Clooney, Syriana. Mas provavelmente o pior da nossa lista de hoje seja o George Clooney em Syriana, né? Que é um filme sobre a máfia de petróleo no Oriente Médio. E o pior de tudo é que nem foi culpa dele. Isso é que é ruim. Acontece que o Clooney ele filmou uma cena onde o personagem dele era torturado, amarrado em uma cadeira, e em determinado momento a cadeira dele é derrubada pra trás com ele na cadeira. Você deve estar pensando, caraca, será que ele foi torturado de verdade? Não, tá? Calma. Pode até parecer pouco, mas a real é que ele bateu a parte de trás da cabeça no chão com tanta força que ele teve um traumatismo craniano, uma lesão no cérebro e também uma lesão na espinha dorsal. Pra vocês terem uma noção, gente, o líquido da medula dele saiu pelo nariz. Um negócio absurdo. Eu nem sabia que isso era possível. Isso fez ele ficar um bom tempo de cama no hospital. Ele conta até que ele chegou a pensar em suicídio na época, porque ele não aguentava mais de tanta dor e tanto tempo de cama. Mas felizmente, galera, ele se recuperou bem e ele tá inteirão até hoje. E ainda ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme. Acho que foi um dos Oscars aí mais caros da história. Mas agora eu quero saber de você. Você lembra de algum outro caso aí onde algum ator ou uma atriz já acabou destruindo o próprio corpo em algum filme? Ou de repente na preparação para algum filme? Bom, eu quero que você comente aqui embaixo, porque tem muita gente doida em Hollywood, né? Enfim. E também não esquece de deixar aqui embaixo o que você tá achando dos meus vídeos. Tem alguma coisa pra melhorar? Comenta aqui embaixo que eu tô sempre lendo os comentários de vocês. Muito obrigado, galera. Clica nessa bola que você vai se inscrever no canal. Clica no sininho que você não perde mais vídeo. Um beijo e é isso. Fui.